Quando os artistas Giotto, Duccio e Giovanni Pisano iniciaram um vocabulário novo no século XIII, alguns anos mais tarde, o cenário artístico em Florença iria reverberar com muito mais intensidade. O incentivo financeiro e o patrimônio artístico de tudo que a Itália havia criado ao longo dos séculos em termos de arte, antes mesmo da era cristã, impulsionaram uma nova linguagem pictórica. Nessa época, Florença era favorável aos pontífices romanos, e por parte dos florentinos ricos, jamais faltou entusiasmo no patrocínio de obras sacras, igrejas, capelas e majestosas esculturas. Vivenciou-se um grande desenvolvimento humano, científico, literário e artístico. Em boa medida, graças ao resgate da tradição clássica greco-romana. O belo era um valor absoluto. E é nesse contexto, do início do século XV em Florença, que a gente embarca na segunda parte da websérie sobre o início do Renascimento italiano. Se pode dizer que a pedra fundamental do Renascimento foi lançada por meio de um concurso, a realização dos relevos da segunda porta do batistério de São João. Possivelmente o edifício mais importante da cidade, construído no ano de 1059, dotado de uma arquitetura octagonal, seguindo a tradição romana. Local de batismo dos mais privilegiados cidadãos florentinos. A primeira porta havia sido realizada por Andrea Pisano no século XIV, e desde sua morte não apareceu ninguém em Florença à altura de seu talento para a fundição em bronze. O desenho elaborado por Andrea para a primeira porta do batistério é fortemente influenciado pelo estilo gótico. Ainda que já apontava, devido à influência de Giotto, uma direção mais realista. Há inclusive rumores que o próprio Giotto teria realizado os desenhos para ele. Andrea fez 28 painéis, dos quais 20 narram a história de São João Batista. As imagens se inserem nesses nichos chamados de quadrifólios, palavra derivada do latim que significa 4 folhas, caracterizada pelo formato circular que remete a uma folha com 4 pétalas. A obra foi concluída em 1336, após 6 anos de trabalho. No século seguinte, o financiamento das artes estava a todo vapor. As famílias ricas e as associações comerciais investiam na transformação de Florença. Foi então que se decidiu realizar um concurso entre os principais artistas da região para a construção da segunda porta do batistério. Em 1402, a Associação de Tecidos aqui de Florença convocou os grandes artistas da cidade para um concurso. Era muito comum na época que essas associações capitalistas quisessem cravar algum benefício para a cidade, marketing da própria empresa. A disputa marcaria uma nova era das artes na Itália e o início da rivalidade entre os dois finalistas, Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti.
comissão decidiu por um tema do Antigo Testamento: o sacrifício de Isaque. Deus, querendo confirmar a fé de Abraão, ordenou que ele sacrificasse seu filho Isaque. Temente a Deus, Abraão seguiu as ordens. Segurando o menino ainda assombrado, sem nada saber, levantou a faca para o golpe. Mas no momento fatal, um anjo interrompeu o trágico desfecho. Na verdade, era uma pegadinha de Deus para testar a fé de Abraão. Esse episódio bíblico, o sacrifício de Isaque, foi intensamente representado na história da arte, sobretudo no Barroco. Os painéis sobre esse tema realizados por Ghiberti e Brunelleschi, finalistas do concurso, estão no Museu Bargello. O museu é famoso pelas esculturas da arte antiga italiana. E naturalmente pelos 2 painéis do sacrifício de Isaque. São os 2 únicos fragmentos dessa competição da Porta do Batistério que sobraram para contar a história. O desenho de Brunelleschi tem um tom mais dramático. O momento derradeiro no qual o anjo interrompe a ação de Abraão, segurando-lhe a mão, possui uma perceptível carga de violência. Já o desenho de Ghiberti cria a impressão de uma terceira dimensão. As figuras ao fundo vão ficando menores e mais claras, conferindo a ilusão de um espaço tridimensional. As montanhas remetem a algumas obras de Giotto, pintor que desenvolveu o efeito plástico entre claro e escuro para dar profundidade espacial. Dizem que Ghiberti teria usado menos bronze do que o rival. Fator supostamente decisivo para o júri, por ser muito caro na época financiar obras com essa matéria-prima. O certo é que ninguém sabe exatamente por que o desenho de Ghiberti foi escolhido como vencedor. Segundo o escritor Vasari, Brunelleschi era um homem gentil e amoroso, que distribuía elogios a trabalhos alheios. Mas certamente a decisão do júri o fez experimentar pela primeira vez o sabor do ego ferido. O certo é que quando sugeriram que ambos finalizassem a porta, Filippo não aceitou, não faria concessões. Queria que o projeto fosse de exclusividade sua, de sua autoria. Era o início da vaidade corrompendo Filippo. Bom, depois da frustração com a porta aqui do Batistério, Brunelleschi resolveu deixar Florença. Convidou o amigo Donatello e partiram para Roma. Isso foi por volta de 1402 e ficaram lá até 1406. O lance dos dois era estudar arte clássica. Enquanto Brunelleschi foi buscar na arquitetura inspiração para depois voltar para Florença e dar a volta por cima, o amigo Donatello foi estudar escultura. Depois de sua passagem por Roma, Brunelleschi voltaria a Florença triunfante para construir a cúpula da Santa Maria de Fiore. Mas ironicamente, quando este comandava a construção do domo de Santa Maria de Fiore, Brunelleschi teria novamente em seu caminho seu desafeto Ghiberti. Mas nada pôde deter a fama e o prestígio que o eternizaram na história da arte italiana. Assunto que veremos nos próximos episódios. Quando Ghiberti realizou a segunda porta do batistério, ele estava com 23 anos de idade e mais tarde foi nomeado para realizar a terceira porta. De todo modo, os relevos que se encontram aqui no batistério são réplicas. Os originais, tanto os de Andrea Pisano como os de Ghiberti, estão no Museu do Domo.
foram transportados para uma sala, após 30 anos ocultos do público devido a uma restauração. Minha visita a Florença infelizmente aconteceu em outubro de 2019, poucas semanas antes dessas obras ganharem uma nova casa. Mas foi a terceira porta que Ghiberti construiu a responsável por iniciar uma nova era das artes em Florença. É considerado o trabalho que abre o Renascimento. Tornou-se famosa pela denominação cunhada por Michelangelo como a Porta do Paraíso. Em lugar de se utilizar dos quadrifólios, como anteriormente havia sido feito, Ghiberti optou por inserir as figuras dentro de 10 retângulos, narrando cenas do Antigo Testamento. Ele levou 27 anos para concluir a obra, onde o mundo real é sugerido no espaço bidimensional. Neste único painel aparecem 7 momentos da vida dos irmãos Esaú e Jacó. No topo, a passagem bíblica em que Rebeca indaga a Deus sobre o incômodo em seu útero, como se seus filhos gêmeos estivessem brigando, e Deus responde que as 2 crianças representam 2 nações diferentes. Uma história complexa que se desdobra na Bíblia em 25 capítulos, mas que Ghiberti soube genialmente ilustrar, resumindo os principais acontecimentos. A essa altura da vida, já contava com seus 70 anos. Se na primeira porta, quando ganhou o concurso, carregava uma influência gótica, de uma simetria calculada, na segunda é possível notar uma vontade artística pelo novo, de modo a se esquivar do trabalho anterior. E é aí que se diferencia, de uma certa forma, o artista do artesão, enquanto o último alcança a perfeição técnica e repete o objeto, o primeiro ambiciona algo único, original, um objeto por excelência. E foi assim que teria começado o renascimento das artes na Itália.